Ueba! Raíssa chegou. Gravar pelo celular, porque agora eu gravo, desde que o Instagram causou. Deixa eu ver Uhum. aqui. E aí? Olá, boa noite. Oi, meu bem, boa noite. Como Tudo é que bom, está? lindeusa? Tô bem, e tu, maravilhosa. Na medida do possível, né? A gente vai indo. Tem sido uma Sim, semana de bastante esforçando. correria, de bastante coisa muito legal, de pessoas como você, de pessoas que eu admiro, vindo sugerir coisas e propostas e projetos, e eu tô muito feliz de ver essa nossa galera se juntando. Mas ao mesmo tempo, vida de blogueirinha não para nunca, né? Então hoje foi É, meio caótico. Mas eu consegui é ficar uma assistindo uns correria. vídeos, ouvindo umas coisinhas enquanto eu trabalhava para o nosso assunto, porque eu gosto muito dele e fiquei muito feliz quando você sugeriu. Uhum. E acho que assim, quase 7:10, e acho que a gente pode ir começando, até para o pessoal Sim, que assiste no podemos. futuro não ficar esperando a gente, esperar as pessoas chegarem. Com essa perspectiva de gravar o vídeo, muda um pouco a temporalidade, né, das coisas. E Exatamente. que é Mas, ótimo. por favor, comece se apresentando. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui já te Sim. conhecem, já te seguem, mas dê o seu alô. Então, gente, meu nome é Raíssa, eu tenho 35 anos de idade. Sou nascida na cidade de Florianópolis, moro atualmente na cidade de Recife, Pernambuco. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso também, que são algumas questões que têm bastante a ver com a temática de hoje, né? Que é sobre não monogamia e solidão. E sou, assim, né? Sou muitas coisas, sou geminiana com ascendente em aquário, lua em peixes, Vênus em touro, para dar aquela aterrada no ser humano. Psicóloga, massoterapeuta e poeta, sobretudo. E, e é isso, assim. Me E apresento, que eu sou muitas poeta, coisas, diga-se de né? passagem, meu bem. Obrigada. Eu sou lésbica, né? Acho que é uma identidade política muito importante para ser visibilizada nesse espaço. E transfeminista também, né? Sou cyberativista, acredito no processo, no cyberativismo como processo de educação através das redes sociais enfim, das tecnologias ciborgues que nos atravessam, né? E é isso. Atualmente eu sou também graduanda do curso de Letras da Universidade Federal de Pernambuco, na perspectiva na licenciatura, né? Na perspectiva de me tornar professora de língua portuguesa. E, enfim, Mara, não sabia dessa parte, não. Eu estava aqui colocando o título da live para gente, para as pessoas que qual? forem chegando, botando para gravar também, fazendo as coisinhas aqui. Eu estou acompanhando a live aqui no meu computador para tentar conseguir acompanhar o chat melhor, porque o chat daqui do Instagram é terrível. Uhum. E, bom, como eu disse, eu fiquei muito feliz com esse tema, porque muito me agrada, em vários sentidos, assim, de jeitos, né, bem pontuais. Primeiro, né, se solidão é a percepção de isolamento social, né? Quando a gente vê pessoas falando sobre solidão, é isso, né? Não importa o quão cercado de pessoas você está, você pode se sentir só. Quando a gente está num momento de pandemia e de real e prolongado isolamento social, né? Esse tema toma umas outras proporções. A outra Uhum. coisa que me lembrou, que foi um processo muito pessoal, foi o quanto entender e acolher a solidão enquanto condição existencial, né, me fez entender também a não monogamia,
né? Quando a gente entende a impermanência de tudo, a transitoriedade das coisas e o quanto a gente precisa aprender a estar com a gente, né? Uhum. Enfim, para mim esse foi um paralelo muito entre o estar só, né? O acolher a minha solidão ou solitude, a gente pode falar disso depois, me fez estar Uhum. mais pronta e preparada para estar em relações. Uhum. E a Sim. última, assim, perdão, a última Não, só o que muito eu ia pessoalmente falar, também, assim, um que pouco sobre isso é uma também, das né? É terapias, porque... diga, Ah, desculpa, é porque deu um desencontrado e eu achei que eu tava manda, para falar. manda, Não, mas o que eu estava ia mesmo, eu que me falar... empolguei. Não, mas o que eu ia falar agora era um pouco sobre essa questão, né? Porque eu tenho tentado, ultimamente, dentro da forma como eu tento compreender e conversar sobre não monogamia, eu percebo que precisa existir um debate anterior a isso, que é o debate sobre autonomia afetiva, né? Porque para a gente conseguir estar em relacionamentos que quebrem com padrões da estrutura social que está posta, e a não monogamia é uma quebra com o padrão de estrutura social que está posta, a gente precisa ter a possibilidade de estar em relacionamentos que a gente tenha condições mínimas de negociar os termos dessa relação. Isso parece uma coisa óbvia, mas não é, assim, porque boa parte para muita gente, para boa parte das pessoas da nossa sociedade, a condição de você negociar o tipo de relacionamento que você está, isso não é uma condição posta, né? Então, e para que você possa ter autonomia de negociar que tipo de relação você quer estar, né? Um dos aspectos cruciais, importantes e necessários é você ter uma boa relação com o seu processo de solidão. É você ter uma boa relação na perspectiva de que eu não preciso estar em qualquer relação só para não estar sozinha, né? Isso é muito importante. Isso às vezes parece que é uma coisa meio óbvia, mas não é óbvia, sabe? Porque é um processo que demanda todo um trabalho, toda uma construção, toda uma série de questões, né? E então por esse motivo assim que eu sinto que às vezes tem muitas vezes os debates que eu vejo entre pessoas não mono e pessoas mono, eles se chocam e criam vários atritos e desencontros, né? Muito por conta de não se conversar sobre quais são as condições para que possa existir essa autonomia afetiva, né? Porque se você não tem condições na sua vida para construir autonomia afetiva, e isso passa por diversas questões, inclusive questões estruturais, econômicas, materiais mesmo, não só as questões emocionais, né? E já já vou falar um pouco mais sobre isso, né? E às vezes até questões jurídicas, né? Por exemplo, eu estava lembrando, tem uma amiga minha que ela é uma pessoa que ela tem muita vontade, muito desejo de viver relações não monogâmicas, mas, por exemplo, atualmente na vida dela, isso é uma impossibilidade por conta de que ela tem a percepção, ela vive uma série de processos de litígio judicial com o ex-companheiro dela na relação, na disputa pela guarda da filha, e ela tem a percepção de que se ela for realmente, de fato, bancar relações não monogâmicas, ela corre risco de perder a guarda da filha, né? Então, perceba, né, como você tem uma condição jurídica, né, social, que está colocada, né, que priva essa mulher da sua própria autonomia afetiva, né? E essa estrutura que está colocada pela monogamia compulsória, pela heterossexualidade compulsória e diversas questões, né? E agora pode falar. Não, maravilhosa. Já assim, chegando com tudo, né? A gente falou muito sobre isso na live, sobre sair do armário não monogâmico ou não, né? O quanto pela não monogamia não ser considerada uma identidade, ela não está protegida sob nenhuma lei, né? A gente ainda tem
brecha, digamos assim, né? E é o único debate sobre identidades que faz sentido, é a identidade como forma de conseguir direitos, né? De lutar contra as opressões, não lutar pela identidade em si. Se ser não monogâmico é algo da essência da identidade da pessoa ou não. Enfim. E aí outra Olá, coisa que você Carla. falou, eu tô vendo só carinhas maravilhosas. É, a outra coisa que você falou que me lembrou, o insight que eu tinha tido quando eu estava falando, lá no começo, é que uma das terapias com a qual eu trabalho é a terapia do renascimento. E o Uhum, renascimento, como o nome diz, trabalha muito com a vivência da morte, né? Ou, enfim, um sentimento, uma experiência de morte e de renascimento. E aí eu acho incrível, né? O quanto, assim, num nível bem básico, né? O tabu da morte permeia tudo que a nossa sociedade ocidental faz, né? A sociedade da distração, do estímulo, do não se permitir estar só, porque a solidão lembra a gente da finitude e nos distrai da produtividade, enfim. Então, o quanto isso num nível básico é algo que permeia toda a nossa sociedade. E depois, como você falou, em basicamente todas as narrativas, né, da forma de construir relações, né, todas as narrativas do amor romântico, da cis, hétero e mononormatividades da nossa sociedade tratam o estar só como uma falha, né? Ah, você está uhum, sozinho, mas tudo bem, daqui a pouco você já vai encontrar alguém. Enfim, é todo tipo de narrativa que reforça a solidão ou a solteirice como um estado uhum, transitório indesejado de, de, de busca, mas pelo menos você está buscando alguém, né? Ai, mas você está saindo, enfim, sabe? Tem uma série de controles para que garanta que você pelo menos esteja participando dessa roda. E aí, para pessoas não monogâmicas, esse imaginário é muito maior, né? Ah, se você então é não uhum. mono, então você deve sair com um monte de gente, você deve ter encontro toda semana, você deve ter 3 namoradas, 2 namorados e ficante e isso e aquilo, né? Esse imaginário da não monogamia como esse espaço de libido constante e restrita. Não só de libido, mas Sim, de relações também, né? De estar em relações. assim, eu trazer uma série de questões, assim, que vinham, a vontade de fazer essa live, de ter essa conversa, assim, vem de uma série de inquietações muito pessoais, assim. Eu percebo, assim, como existe esse imaginário sobre a não monogamia, e que é um imaginário projetado que, se você é uma pessoa não monogâmica, quer dizer que você alcançou uma plenitude espiritual e você é necessariamente uma pessoa que vive múltiplas relações o tempo inteiro, assim, né? E, enfim, eu sempre acho importante lembrar que não monogamia não é sobre sermos evoluídas espiritualmente, inclusive eu não sou nem um pouco evoluída espiritualmente. Esse discurso, inclusive, é uma forma de você exotificar pessoas não monogâmicas, né? Essa ideia de, eu não consigo ser não mono, eu não sou evoluído o suficiente. Gente, sabe, Acho não lindo, é mas sobre não é pra mim. evolução. Não conseguiria. É, tipo, eu fico puta com esse discurso, assim, de não sou evoluída, que nem você é evoluída. Caralho, velho. Olha pra minha cara de evolução espiritual. Olha pro que eu comi, olha pro que eu comi nessa janta pra ver se eu sou evoluída espiritualmente, sabe? Pra ver se é sobre isso. E, mas, assim, uma outra questão também que me parece é que muitas vezes muitas narrativas de pessoas não monogâmicas a que a gente tem acesso, e isso dentro da nossa própria comunidade, e é uma questão que me deixava muito inquieta e me deixou até um tempo com certo ranço, mesmo eu sendo uma pessoa não monogâmica, porque às vezes a gente tem ranço de certos espaços da não monogamia, mesmo sendo não monogâmicas, né? É, era assim, às vezes você vê a narrativa sobre não monogamia sendo contada por perspectiva de pessoas cis, brancas, magras, sem deficiência, que nunca passaram na vida por um momento em que elas não estivessem dentro de uma relação, né? E eu costumo falar também sobre isso, né? Porque assim, se você é uma pessoa cis, se você é uma mulher cis, se você é uma pessoa cis, branca,
magra, sem deficiência, muito provavelmente, a não ser por outras questões, muito provavelmente, se você não está no relacionamento, é porque você não quer estar no relacionamento. Inclusive, eu vejo essa narrativa sendo defendida por essas próprias pessoas, né? E eu acho muito estranho que, inclusive, às vezes essas pessoas me perguntam, mas Raíssa, por que você não está num relacionamento? Amiga, tipo, sabe? Eu sou sapatão e travesti, entendeu? Tipo assim, eu não sou uma pessoa padrão, eu não sou uma pessoa que estou ou deixo de estar em relacionamentos apenas por uma questão do meu querer, sabe? Eu vivo todo um processo de dinâmicas de preterimento social que atravessam o meu corpo. E essas dinâmicas de preterimento social, elas atravessam as possibilidades de encontro, as possibilidades de construir afeto. Isso desde antes da pandemia. Na pandemia isso se acentuou ainda mais, porque agora que a gente está vivendo esse momento, inclusive esse momento de que você tem as pessoas que furam a quarentena, mas além das pessoas que furam a quarentena, isso falando de pessoas que têm a opção de estar na quarentena e escolhem não estar, tá, gente? Só para deixar isso bem amarradinho. Mas, assim, você também está vendo pessoas que estão em quarentena e que têm a possibilidade de flexibilizar um pouco a quarentena a partir de laços, de bolhas de confiabilidade afetiva que elas construíram, né? E aí, essa possibilidade de flexibilizar a quarentena de forma segura, ela muitas vezes está dada a partir desses lugares de não solidão, sabe? Das possibilidades de construir afetos sólidos e duradouros e de você ser lida como uma pessoa de afetividade confiável para outra, né? Porque você não vai flexibilizar a sua quarentena com uma pessoa que você não confia, com uma pessoa que você não conhece intimamente e tudo mais. E aí eu percebo como nesse momento de flexibilização da quarentena que tem acontecido, isso para as pessoas que têm a possibilidade de cumprir a quarentena, a gente vê como essas dinâmicas de preterimento social elas se tornam ainda mais fortes. Elas estão ainda mais colocadas do que antes, né? Porque é isso, entende? E estava falando sobre isso, para falar sobre o que mesmo, Raíssa? Porque eu começo às vezes a falar sozinha também. Eu tinha um ponto Adoro. que eu queria chegar com. Mas o que eu estava dizendo é que é isso, são dinâmicas que já existiam antes do momento que a gente está agora, né? Essa dinâmica. E uma questão que eu coloco, assim, um pouco, que eu tenho me defrontado, assim, né? Também, um pouco também apresentando um pouco o lugar do qual eu estou falando, né? Eu sou uma pessoa não monogâmica que tem o desejo. Acho que deu uma falhada. Eu sou uma pessoa que eu tenho desejo e preferência por relacionamentos não monogâmicos, porque eu acredito que, para mim, para minha vivência de as melhores, as relações não monogâmicas elas abrem formas muito mais interessantes de lidar com diferentes problemas das relações, assim. Inclusive, eu lido muito melhor com a questão dos ciúmes, com diversos medos, medo de abandono, medo de ser trocada, um monte de coisa. Eu lido muito melhor em relações não monogâmicas do que em relações monogâmicas, né? Esse é um dos motivos pelos quais eu prefiro, né, escolho eh, relacionamentos não monogâmicos. E assim, eu vivi o meu primeiro relacionamento, meus primeiros relacionamentos não monogâmicos, digamos assim, de uma forma mais enfática, assim, de uma forma mais explícita, mais consciente, assim, porque, assim, o meu primeiro namoro não monogâmico, vamos dizer, né, foi um namoro que ele começou com três pessoas, depois se tornou um relacionamento entre duas pessoas e tudo mais, que a terceira pessoa era uma pessoa de aquário que sumiu. Inclusive sobre Você queria isso, falar? especificamente sobre isso, alguém fez uma pergunta, que era como lidar com términos e não deixar afetar as outras relações. Não sei se você tem algo para. Então, eu acho inclusive essa história bem. Várias coisas nessa história, assim, essa pessoa de aquário sumiu e eu faço piada porque é pessoa de aquário e tudo mais, mas para além da questão astrológica,
tinha toda uma questão da vida, do que estava, de vários processos complicados que estavam acontecendo com essa pessoa. É uma pessoa não binária. As duas pessoas. Oi, Carlos, pessoas de Aquário. As duas pessoas com quem eu me relacionava nessa época eram pessoas não binárias. Não eram pessoas cis. Eu acho também isso muito curioso, porque até hoje, desde o meu processo de transição, eu nunca namorei com uma pessoa que não fosse cisgênera, né? E todos os relacionamentos que eu tive com pessoas cisgêneras foram, assim, ou foram relacionamentos que não iam muito para frente por outros motivos, mas ou foram relacionamentos muito complicados, né? E aí, enfim, mas assim, dentre as questões que estavam presentes nessa. Tem as pessoas de Aquário comentando aqui. Nessa pessoa que sumiu, não vou falar o signo da pessoa mais para as pessoas de Aquário não se sentirem injustiçadas. Mas uma das coisas que eu falou, e você já tem uma outra, sabe? Foi essa fala da pessoa. Então, tudo bem eu apenas sumir, não terminar a relação de uma forma dialogada, consciente, porque também era isso, sabe? A pessoa sumia e dizia que amava muito a gente, mandava mensagem falando que amava muita gente, aí de vez em quando falava que queria encontrar a gente, mas aí na hora não encontrava. Começou um processo assim, esse processo de ghosting mesmo, assim, sabe? E depois de muito tempo, assim, acho que uns 2 anos depois que isso aconteceu, ou um ano depois, não me lembro, a gente conversou e a pessoa falou, então, é porque vocês tinham uma outra, e então achei que fosse de boas, não sei o quê. É término de relação, entende? E às vezes as pessoas acham que por a gente estar num outro relacionamento, a gente se torna emocionalmente invulnerável. E a gente não se torna emocionalmente invulnerável a términos de relação só porque a gente tem outras relações. Tipo assim, isso é uma coisa que nunca se colocaria, por exemplo, em relacionamentos de amizade, né? Eu tenho uma amizade com fulana, tenho uma amizade com Beltrana. Tipo assim, se fulana brigar comigo e a nossa amizade acabar, eu vou ficar arrasada. E não vai ser porque eu tenho minha amizade com Beltrana que eu vou estar melhor, que eu vou estar substituindo a minha amizade com fulana, entendeu? Não é assim que funciona. E é parecido, é uma lógica muito parecida para relacionamentos não mono, entende? Que, tipo, você vive termos de relacionamento da mesma forma como nas relações de amizade, nas relações familiares, tá ligado? Tipo assim, se Sim. E você, se seu pai parar de falar com você, você vai estar de boas porque você tem sua mãe. Tipo assim, mano, saca? é, Não, não fazer rola paralelos dessa com outras forma. relações sempre ajuda, né? É muito óbvio, né? Para outras relações é muito óbvio, né, que o término é uma situação real e colocada, né? Mas parece que quando a gente está falando de relações, a gente tem um pouco essa lógica de que as relações sexuais e afetivas elas são intercambiáveis e substituíveis e, enfim, que é uma lógica da monogamia também, né? De certa maneira. Sim. Enfim. E Bá tinha comentado aí no chat uma frase que eu achei ótima, que é costurar o término. Que é isso, né? É um Uhum, processo. E às vezes é isso que a gente fala na não monogamia, né? Na monogamia isso pode acontecer também, mas enfim, que às vezes nem é um término, às vezes é uma desaceleração, às vezes eu preciso mudar a configuração dessa relação. Enfim, existem N possibilidades. Mas se a gente não conversa, se a gente só desaparece, aí as coisas não funcionam. Que é o que você falou, é muito a lógica da monogamia. Terminou, bloqueia, taca fogo nas coisas, e é isso, e parte para a próxima e não olha para trás. uhum, Você falou também da diferença entre solidão e preterimento, né? Que é muito isso. Uma coisa é você uhum, poder escolher, né? Tudo bem que nesse momento ninguém pode muito, mas poder escolher, perceber que, olha, nunca não estive num relacionamento na minha vida, agora eu preciso me entender e trabalhar. É muito diferente do sentimento sentido por corpos dissidentes, né? Constantemente, né? Em diversas relações, em diversos níveis, especialmente no afetivo sexual, né? Mas não exclusivamente. E aí a outra coisa é o quanto a monogamia sabe disso, né? E ela joga com isso com os corpos dissidentes, né? Poxa, eu já uhum. sou uma pessoa
bissexual, não binária, se eu também falar que eu sou não monogâmica, vai ser difícil eu achar alguém. Então é mais fácil eu me encaixar nisso aqui. E porque o amor romântico está tão internalizado, né? As pessoas sentem que isso é o menos violento para elas, né? Ah, não, não vou negar essa minha identidade, mas isso aqui, né, tá tão enraizado ainda que geralmente é onde as pessoas vão negociar com o sistema. Não, e assim, rolam uns processos internos, e é uma coisa que acontece comigo ainda, hoje em dia um pouco menos, porque eu estou mais fortalecida internamente hoje em dia, mas assim, rolam uns processos internos do tipo assim, isso é uma coisa que estava rolando comigo principalmente até ano passado, ano retrasado, principalmente. Tipo assim, eu tava passando, depois que eu saí desse relacionamento de namoro, né, que a aquariana assumiu, depois eu continuei junto com a outra pessoa, a gente tinha um relacionamento aberto, a gente se envolvia com outras pessoas, mas não era mais eu não gosto da palavra trisal porque parece time de futsal, mas era isso que chamam de trisal, assim. E eu não consigo com essa palavra, eu não consigo, não consigo. Mas era tipo isso, né? Aí depois a gente continuou nosso relacionamento, que era um relacionamento entre duas pessoas aberto, de namoro, né? As outras relações que a gente tinha não evoluíam para relacionamentos de namoro na época, né? Antes da gente terminar, né? E aí, assim, depois de um tempo, nosso relacionamento, por outros motivos, assim, por motivos, na verdade, muito mais ligados a relacionamento à distância, né? Porque a pessoa teve que mudar para uma outra cidade, e, enfim, que sapatão que nunca viveu relacionamento à distância, me digam, gente. E aí a gente terminou, né? E assim, depois que a gente terminou, e foi uma pessoa que e é uma coisa que assim, foi uma pessoa que ela acompanhou o meu processo de transição, digamos assim, né? Acompanhou principalmente as mudanças que aconteceram no meu corpo ao longo do processo de hormonização, né? E quando o relacionamento terminou, eu estava num processo, a partir do processo de hormonização e várias mudanças que começaram a acontecer no meu corpo, né? Eu comecei a ver um paradoxo, né? Que eu me tornei uma pessoa que era muito mais lida enquanto uma pessoa trans, explicitamente, independente de roupa que eu usasse e tudo mais, assim, por conta das transformações emocionais que eu estava vivendo, né? E, enfim, isso foi 2017, mais ou menos, assim. E, e assim, tipo, e vários processos começaram a tornar difíceis, inclusive a minha vida em Florianópolis, que foi parte do motivo que me fez eu sair de lá, né? Eu costumo dizer assim, minha saída de Florianópolis foi parte desejo, mas foi parte também efeito de muitas violências, né? E eu acho importante pontuar isso, né? Porque muitas vezes não é o fato de hoje eu estar em Recife, sozinha, numa cidade em que eu tenho pouquíssima rede, que eu não conheço praticamente ninguém, isso não é à toa, né? Isso não é apenas uma coincidência do acaso do destino. Isso tem a ver com uma série de escolhas minhas, óbvio, né? Eu não sou a vítima 100% nessa história, mas também tem a ver com o processo de lidar e da gente, do que acontece com muitas de nós, que é essa necessidade da gente estar em trânsito, em deslocamento, nesse constante processo de lidar com as violências que a gente vive, né? E estar procurando os lugares e os territórios onde a gente consiga minimamente respirar um pouco, sabe? E é foda isso, assim, né? Porque hoje em dia eu olho, tipo, assim, a boa parte da minha família tá em Florianópolis, a minha família cis, hétero, normativa, assim, tá lá, assim, né? E estão com sua rede familiar bem estruturada e tudo fluindo muito bem. As pessoas, maioria casada, com filhos e todo aquele comercial de margarina, né? Essa coisa que também pesa, né? Tipo, eu tenho 35 anos, eu não tenho filhos e eu sou a maluca da família, né? E, assim, maluca porque eu sou travesti, porque eu sou sapatão, porque
E porque eu sou não monogâmica, né? Embora nem converse muito sobre não monogamia com minha família, até porque até o momento isso não veio tanto ao caso. A gente conversou uma vez na época que eu estava vivendo esse relacionamento a três, mas foi um pouquinho antes só da aquariana sumir. E então, ah, alguém falou aqui, Lemes Naira. Eu já pensei em morar em Florianópolis, mas tenho medo da cultura de lá. Me chama depois no privado para a gente trocar uma ideia sobre Florianópolis. Eu gosto sempre, eu gosto muito de ter essas conversas com as pessoas que cogitam morar lá, assim, porque é uma cidade bem difícil, bem complicada mesmo. E eu acho que só vale a pena se mudar para lá dentro de circunstâncias e condições muito específicas, assim. Então, me chama depois para trocar essa ideia e a gente conversa, assim. Naira é Eu acho fofa, que. maravilhosa. Chama assim. E é isso, assim. E aí, assim, eu mudei para Salvador primeiro, antes de mudar para Recife, né? Eu morei 2 anos lá. E foi um processo foda, assim, porque primeiro, assim, eu tinha uma certa rede de afetos, uma certa bolha que me dava segurança em Florianópolis, né? Inclusive, várias pessoas não monogâmicas maravilhosas que vocês conhecem, né? Não vou citar nomes porque não vou conseguir lembrar de todos os nomes e não quero deixar ninguém excluído. Mas e aí, assim, né? Você tá lá numa cidade nova, você tá construindo suas redes. E aí, assim, tipo, nesse processo que meu corpo estava mudando, né? Nesse processo que eu estava começando a ter essa leitura social de mulher trans, travesti. E isso foi um processo, isso foi um baque, assim, para mim, porque, por um lado, eu estava sendo muito mais desejada sexualmente, né? Inclusive, enfim, por pessoas de diferentes orientações sexuais, né? Mas eu estava me percebendo sendo desejada como mulher, né? Sendo desejada por pessoas que se atraíam por mulheres, né? Que, que assim, antes da minha transição era muito comum, assim, tipo, a mina hétero que sentia atração por mim e era uma coisa muito estranha, sabe? Tipo, acabava sendo estranho. E aí depois começou a acontecer isso, assim, eu comecei a me sentir muito desejada, só que ao mesmo tempo muito mais objetificada sexualmente, assim, né? Muito mais relações que me colocavam na posição de objeto. Na verdade, assim, eu vivia duas dinâmicas de relações que se tornaram predominantes, assim. Ou eu era desejada de um jeito, assim, totalmente romântico, sabe? Mas que ignorava totalmente meu corpo e tinha uma relação de aversão ao meu corpo, mas a pessoa estava apaixonada por mim de um jeito, sei lá, fantástico mundo de Bob. E ou a pessoa me perceptualizava. Era muito esses dois extremos que eu estava vivendo, sabe? E muito também estando fora da bolha, assim, também, né? A gente começa a lidar com uma série de problemas, sabe? Tipo, questões como do tipo assim, ficava com uma pessoa de aquário que ai, gente, tô fazendo muito bullying com aquário hoje. Eu adoro pessoas de aquário, gente. Não, não é proposital isso, tá? Mas eu lembro, por exemplo, quando eu tava em Salvador no meu primeiro ano, eu ficava com uma pessoa de aquário. Depois de um tempo, a gente entendeu que não queria mais continuar ficando. E assim, era uma pessoa que tinha altos papos de não, estou procurando uma relação não monogâmica, aberta, não sei o que, não sei o que e tal. Mas nossa relação não deu muito certo, assim, do ponto de vista sexoafetivo, a gente continuou amigas, até o dia que eu me apaixonei por uma amiga dela. E aí, quando eu fiquei com a amiga dela, tipo, aconteceu, e eu tava muito apaixonada de fato, né? Não, não era uma coisa a louca, sabe? Tipo, foi uma total ruptura de vínculo, sabe? Com essa minha amiga, né? Tipo, eu fui tirada por, sei lá, por aquilo que chamam de talaricagem, né? E, véi, tipo, foi foda, sabe? E aí depois com essa pessoa que eu tava ficando, né, que era de Capricórnio, vamos dar nome ao signo, a outro signo também da minha vida, ah, com essa pessoa que eu tava ficando, rolou uns processos do tipo assim,
a pessoa começar a me esconder coisas e começar a esconder relações que estava vivendo e coisas que super afetavam a dinâmica entre a gente, porque se não afetasse também, ok, a pessoa escolhe, sim, mas eram coisas que estavam super afetando a dinâmica emocional entre a gente e fazendo eu me sentir mal comigo mesmo, fazendo eu me sentir culpada, fazendo sentir, sabe, tipo, sentir que eu tava louca. E aí, assim, e aí, poxa, mas por que você não me contou nada, não sei o quê, não conversou de uma forma aberta sobre isso, assim, mas, tipo, você não é não monogâmica? Tipo assim, sabe? Rolam muitas vezes, às vezes rolam uns processos que vamos usar o conceito da gente, sabe? E que a pessoa justifica esses processos de cagação afetiva e emocional pelo fato da gente ser não monogâmica. A própria pessoa, inclusive, não se identifica como não monogâmica, sabe? E porque também tem essa dinâmica que muitas vezes acontece, né? Porque as pessoas monogâmicas, elas têm as relações da solteirice delas, em que elas operam por uma lógica de cagação total para a pessoa alheia, né? E aí ela tem a relação monogâmica, que é a relação que ela vai ser cuidadosa, responsável e tudo mais. E aí, muitas vezes, quando essas pessoas se envolvem com pessoas não monogâmicas, elas só cogitam que podem se envolver conosco na lógica da cagação afetiva, entende? Que elas só vão se envolver conosco nesse nível. Sim, sem responsabilidade nenhuma, sem cuidado nenhum. E assim, gente, eu tô falando de cuidados mínimos, assim, sabe? De questões de você ser uma pessoa decente, sabe? Não tô. Porque às vezes as pessoas falam, é porque responsabilidade afetiva é uma forma de você culpabilizar as pessoas, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que tem questões situações e situações, assim. Eu acho que, né? A gente não é necessariamente obrigado a contar tudo na nossa vida, mas é você ser honesta dentro daquilo que afeta a outra pessoa, né? E você ser honesta não quer dizer que você vai se submeter a tudo que a outra pessoa quer, mas você está falando abertamente sobre seus próprios desejos e sobre o que você está vivendo na medida do que afeta a outra pessoa, né? Na medida do que pode ferir o emocional da outra pessoa. A gente nunca vai ter total controle do que vai ferir ou deixar de ferir o emocional da outra pessoa, mas, assim, sabe, uma coisa bacana de tentar cuidar, assim, se preocupar, cuidar, esses babados, assim, básicos, né? E, e tudo mais. E o E é quão mais isso, violento sabe? se torna essa frase, né? De tipo, não, você é não monogâmica, você aguenta. Você é mais evoluída, você aguenta. Ou você tem uma outra relação, você aguenta. Né? Como se Aham. fosse o corpo mais privilegiado do mundo, o corpo que nunca sofreu nada, né? O corpo que tem toda uma rede de apoio maravilhosa, porque você é não monogâmica, então você deve passar por isso toda semana e todo mundo te acolhe. Não, e assim, né? Essa ideia de que se a gente é não monogâmica, a gente não ama de verdade, né? Porque quem ama de verdade ama uma pessoa só. Quantas vezes vocês já escutaram essa frase, gente? Quem ama de verdade ama uma pessoa só. Teve Não, alguém no chat que falou que passou por isso agora. Conheço um afeto que passou por isso essa semana também. Que é isso, é ainda esse espaço de que a pessoa não monogâmica é a pessoa que tem uma libido e um desejo irrestrito por todo mundo o tempo todo e cuja vida é baseada em orgias. Se for bissexual, então, é, é a pessoa que literalmente não tem assim. filtros, pega E, todo gente, mundo. nada contra as orgias também. Com certeza. Inclusive tem live sobre isso, que é super maravilhosa. A nossa live com a Ângela e com a Anne sobre suruba e menage e práticas sexuais não normativas e normalizá-las ou, enfim, mantê-las Sim, desviantes. então, tipo, orgias são da hora também, gente. É massa, mas inclusive assim, você não precisa ser não mono para experimentar, para viver orgias também, né? E tenho Eu acho que amigas e amigues não mono que absolutamente não gostam. Também não tem nada a ver uma coisa com a outra. exato, exato, também.
É, tipo, muito louco, assim, né? Porque às vezes eu falo, é porque eu vivi um relacionamento a três, não sei o que, tal. E as pessoas, uau, devia ser uma coisa muito foda na cama, não sei o quê. E assim, era gostoso na cama também, sabe? Mas, tipo, a gente passava a maior parte do tempo assistindo série e fazendo comida, sabe? Tipo, e dormindo de conchinhas diferentes, assim, experimentando posições diferentes para dormir de conchinha três. Aquele momento, às vezes, que é um pouco desconfortável na cama, né? Porque tem aqueles reajustes, né? Porque até nossas camas não são pensadas arquitetonicamente para mais de duas pessoas, né? Tem isso também. E, enfim, a monogamia compulsória até na arquitetura dos móveis, gente. Mas, mas era isso, assim, tipo, A é esse Joana tinha perguntado lá atrás, desculpa, ela foi. perguntou como foi o processo de romper com esses ciclos. Eu não peguei exatamente qual ciclo. Se, Joana, se você quiser mandar aí no Romper com o chat de quê? novo. É isso, conhecer os próprios desejos para compartilhar uma relação de forma honesta, né? Essa é a base do que a gente está falando, que a gente não consegue negociar ou a gente não consegue dizer o que a gente quer para entender como isso conversa com os desejos e necessidades e limites da outra pessoa se a gente não sabe o que a gente quer. Aí, lá na Uhum, caixinha de respostas, de perguntas, a Letícia tinha falado duas coisas que é isso também que a gente falou, que é uma, como explicar para as pessoas que mesmo não estando num relacionamento, a pessoa pode se considerar não mono, que inclusive surgiu uhum, nos stories hoje que eu postei também, que é isso, não monogamia não é sobre quantidade de pessoas com quem você se relaciona, é sobre as dinâmicas que você cria e o quanto elas vão antes eu falava, né, o quanto elas desconstroem ou anulam, ou enfim, mas é isso. Se a gente está numa sociedade mononormativa, o máximo que a gente pode fazer é ir de encontro, né, pontuar essas questões e tentar construir coisas diferentes. E a outra é isso, a solidão da pessoa não monogâmica que não encontra outras pessoas não monogâmicas para se relacionar. Né? Tem muito isso de, dependendo da cidade onde você está, sim. se você acabou de se mudar, se é uma cidade pequena, se é uma cidade do interior, pode ser Aham. por uma série de questões que você não consiga ou não se sinta confortável nem para levantar esse assunto nos círculos sociais que você tem por aí. E, e é isso, não é que absolutamente. Primeiro, né, saindo daquele essencialismo, não existem pessoas que nasceram monogâmicas ou que nasceram não monogâmicas. Então, essa Uhum, pergunta de se é possível uma relação de uma pessoa mono e não mono, ela nem faz muito sentido. Né? O que precisa, o que sim. acontece, o que eu vejo as pessoas que moram em cidades pequenas é se aproximando dos debates. Olha, eu encontrei num grupo de veganismo ou num grupo de não sei o quê, pessoas cuja identidade política contra opressões pode deixar ela mais aberta a ter esse debate, né? Além de todas as afinidades que Eu as queria pessoas indicar um têm. filme. Eu queria indicar um filme para. Eu não sei se é um filme muito fácil de encontrar para assistir, mas é um filme que se chama Cidade do Futuro. Eu acho que se vocês jogarem o filme no Google, ele dá para vocês encontrarem algum link que tenha um streaming dele, assim. Não é um streaming tipo Netflix, essas coisas, mas funciona. E é um filme muito bacana que eu gosto, assim, porque ele fala justamente. É uma relação que eu considero não mono, apesar dela não ser. Porque, assim, digamos, é a história de três pessoas, assim, que, digamos, é uma mulher bissexual que ela decide ter um filho com um rapaz que está num relacionamento com outro rapaz, né? Digamos, são dois rapazes que se relacionam sexo-afetivamente entre si, e um desses rapazes ele decide ter um filho com essa mulher, né? O filme ele não deixa nítido se eu consegui assistir esse filme por um outro aplicativo que é parecido com o Popcorn, mas que eu não estou pensando no Popcorn também. Mas, e é bem interessante, assim, é um filme que os estigmas que vão atingindo as três pessoas dessa relação, né?
tanto os dois Nossa. rapazes, né, que pela homofobia, né, homofobia, bifobia, né, quanto a própria a mulher que está na relação, né, porque ela é, enfim, ela tipo, começa a ser lida esqueci o nome da expressão, mas é uma coisa como se fosse esposa de viado, assim, sabe? Começa a ser estigmatizada. E é um filme bem bacana, assim, gente, para pensar, porque de certa forma ele também passa por outra lógica de configuração afetiva, inclusive, assim, no meu entender, é um filme sobre não monogamia também, embora isso não fique totalmente explícito, assim, da forma como a gente é acostumado a ver, assim, né? E é bacana, assim, Mas só de levantar as sobre essas questões. diferentes sobre essas dinâmicas em cidades do interior também, né? Porque são processos bem mais complicados. Eu acho que eu sinto como quando a gente está em grandes centros urbanos, é um lugar que é muito favorecido para a gente construir relacionamentos de outra forma, inclusive porque a gente tem maior tendência a conhecer pessoas que vivem essas dinâmicas também, né? Você acaba tendo mais acesso a debates. Tem a questão do anonimato nas cidades grandes, que é uma questão que protege em muita maneira, assim, né? Principalmente se a gente for pensar São Paulo, sabe? São Paulo é uma cidade que você, assim, anda na rua do jeito que você quiser e, assim, lógico, não é sempre, não é qualquer espaço, mas rola um certo processo de ninguém tá aí porque você tá fazendo, porque é uma cidade imensa e tá tudo acontecendo, né? E é um pouco diferente nas cidades do interior, que é um processo que todo mundo está vendo que você está fazendo, todo mundo sabe onde você mora, né? Então, se você fizer qualquer coisa, qualquer hora, a pessoa pode bater na sua casa, né? Pode falar, Polly. Eu, enquanto pessoinha do interior que fui morar em São Paulo, corroboro plenamente essa fala, que foi inclusive um anonimato muito importante no meu processo de exploração, de autodescoberta. Eu ia falar que a gente está acabando, a gente deve ter 3 ou 5 minutos no máximo. A Joana Uhum, falou que os ciclos eram aqueles ciclos que beiram objetificação e romantização, que na verdade era sobre a questão da transição, e eu quero muito fazer, inclusive já aproveito e já te convido em algum momento a gente fazer uma live uhum, sobre isso, mas depois a gente conversa também. Lembrar as uhum, pessoas que sexta-feira tem o Zoom, né? A ideia aqui da live é levantar temas e ideias para a gente sexta-feira fazer a nossa roda de conversa e poder se aprofundar. E a Bá tinha comentado que, enfim, rolou no Stories. Aí eu fiz uma piadinha, porque responder coisa no Stories com texto é muito complicado. E aí eu fiz uma piadinha, né, sobre relações exclusivas, exclusividade sexual e monogamia, enfim. E é isso. No começo do estudo sobre não monogamia, você fala, tá, beleza, não exclusividade sexual é a base da não monogamia. Mas quando a gente uhum, vai se aprofundando, a gente percebe que absolutamente não é sobre isso, que existem diversas razões, né? E Bá aqui falou por neuroatipias. Existem uma série de infinitas razões pelas quais pessoas podem estar numa relação de exclusividade sexual e ainda assim manterem a ética e a dinâmica e praticarem acolhimento e, enfim, afeto e a construção das uhum. relações de forma não monogâmica. Gente, tem um link na bio onde vocês conseguem preencher o formulário para o Zoom de sexta-feira. Lá vai ter o link. Fale, por Aham. favor. Não, só para ir fechando também, respondendo algumas perguntas também, porque a gente começou um pouquinho depois das 7, então talvez a gente tenha um pouquinho mais de tempo também. Mas, respondendo, Joana, eu acho que essas questões, eu não rompi com elas. Essas questões estão colocadas, né? Eu acho que o que eu tenho feito é me fortalecer internamente para para estar mais conectada comigo e ficar melhor sozinha e não me sujeitar a estar em qualquer tipo de relação só pelo medo de não estar só, né? Eu acho que tem sido isso, mas assim, romper com isso não é, eu não tenho a escolha de romper com Até, isso, é isso, até porque porque eu não é não uma tenho, questão sua, né? Não é romper eu não tenho a internamente com escolha de isso. romper com um processo que é o que outras pessoas fazem comigo, né? Eu tenho a escolha de sobreviver a isso, basicamente, né? E encontrar os meus mecanismos para me fortalecer e entender como eu quero lidar com isso, né? Uma questão que eu queria pontuar,
né? Por exemplo, estou solteira do afetivo, mas eu estou num relacionamento muito profundo com pessoas que são amigas minhas, né? Sobretudo uma amiga minha que atualmente mora em Portugal, Coimbra. A gente já estava nesse relacionamento de amizade à distância antes da pandemia começar, né? E a gente desenvolveu uma amizade muito profunda, muito poderosa, que tem sido uma das minhas, tem sido a minha base afetiva. Uma das minhas principais bases afetivas nesse momento da minha vida, né? Então, essa questão da solidão às vezes também é muito relativa, né? Porque a gente pensa na solidão das relações sexoafetivas e lógico que existem muitos processos de solidão, né, sociais, né? Inclusive solidões do tipo assim, você ser a única estudante trans numa sala de aulas inteira por pessoas cis, isso também diz sobre processos de solidão, né? Você ser a única pessoa trans num coletivo feminista, isso também diz sobre processos de solidão, né? Não é a solidão, ela passa por essas dinâmicas sociais também. Ser a única pessoa trans da sua família, sabe? Ser a única pessoa não heterossexual da sua família, isso também coloca em diversos processos e questões de solidão também, né? Aquilo que eu falei mais cedo, né? Essa questão de, poxa, eu sou a única pessoa que não tem filhos da minha geração na família, sabe? Como que é lidar com isso, entende? Por mais que eu seja uma pessoa que eu não tenha atualmente o desejo de ter filhos, né? Isso não faz parte do meu projeto de vida, mas como que é lidar com esse processo de pressão social, né? Essa expectativa, inclusive todo esse fetiche que constrói em torno dos filhos, né? Que parece que é enfim. E, e é isso que eu ia falar, assim, né? E lembrando, assim, que é isso, não monogamia, a forma como eu compreendo, é uma ruptura com a cultura monogâmica, né? É uma cultura com a lógica monogâmica de organizar os nossos afetos, né? E se a gente fala da norma monogâmica, a gente está falando dessa norma que coloca essa expectativa de que vamos encontrar a nossa metade da laranja ao longo da vida, que vai nos completar, e que se não estamos com a nossa metade da laranja, nós estamos incompletas. E é muito importante para mim, minha compreensão sobre não monogamia também é nesse sentido de compreender que nós estamos completas, não somos autossuficientes. Eu acho sempre importante lembrar isso, porque eu não gosto do discurso, eu acho complicadíssimo esse discurso da não monogamia que atribui autonomia afetiva à autossuficiência. Não é sobre isso. Nós somos seres viventes, mamíferos, que precisamos estar em contato, em conexão para sobreviver e para nos manter vivos. Contato, seja com afetividades humanas ou não humanas, inclusive afetividades não humanas também são muito importantes para a nossa vida. A nossa conexão com a chuva, com o vento, com os mares, isso também é extremamente necessário para a gente, né? Pessoas que convivem com felinos também sabem muito sobre o que eu estou falando. E é isso, assim. A gente precisa disso, mas é isso. É pautar essas relações numa perspectiva de autonomia a partir do que nos potencializa, no que nos faz bem, rompendo com as expectativas normativas colocadas pela sociedade. A autonomia é sobre estarmos autônomas em relação às estruturas e expectativas de normas sociais, né? É nesse sentido que eu gosto de definir a ideia de autonomia. É isso, a autonomia não é independência, né? Não é o suprassumo do individualismo, muito pelo contrário, né? A autonomia é a gente ter, na medida do possível, né, os nossos momentos e as nossas redes de apoio. Carla, E, manda beijo pra Isa também. Isa é a felina de Carla que eu tô morrendo de saudades dela também. ai, lindeza! Você falou, me lembrou de uma frase que quando eu estava trabalhando, eu estava ouvindo, não faço a menor ideia de quem é, mas que é: quem não ama a solidão também não ama a liberdade. E eu achei muito tipo, nossa, pode crer, porque é isso, a gente de alguma forma Se precisa. concordo. Não? Manda. Tô pensando, não, eu tô pensando, assim, eu tô pensando sobre isso, assim, vou ficar pensando sobre essa frase, assim, porque eu não sei se, Justo, se justo. esses dois amores precisam andar juntos, assim.
Mas vamos pensar, vamos pensar. Botei fé, mas meu ascendente de aquário tá problematizando, assim, mas vamos pensar. É só para terminar com a frase de efeito, não pensa muito não. Ah, Deixa tá, para tá pensar certo. no Zoom, a gente debate no Zoom. Pronto, pronto, é isso. Mas é. E aí eu ia falar também que eu Ai, vi em algum lugar. Ih, celular. Merreu. Eu vi em algum é. lugar alguém falando, acho que nos Estados Unidos, que já tem crianças com diagnóstico de déficit de natureza. E aí você foi falando da monogamia como a estrutura que centraliza os nossos afetos românticos e sexuais. E aí Uhum, eu fui lembrando disso, né? Porque quando a gente fala de solidão, é você não ter um afeto romântico para si, né? Geralmente, a primeira leitura. Mas é isso que você falou, a solidão da natureza, a solidão, né, de, enfim, uma série de outras coisas essenciais para a nossa interdependência, para a nossa vida mamífera e altamente social, né, muitas vezes são deixadas de lado, porque é isso, a monogamia automaticamente cria essa hierarquia que a gente já falou um monte, né? Que é isso, é o quanto o uhum, namoro, o casamento, ou é um relacionamento que se espera a priori que ele tenha absoluta prioridade sobre, inclusive, a outra coisa, né, que é o segundo, ou enfim, pilar da monogamia, que é a família. Ah, e agora você pode deixar a sua família, porque agora tem uma relação que é importante o suficiente, que inclusive o objetivo é criar outra família. Então, assim, o uhum. quanto essa centralidade dos afetos e o controle, né, da validade deles se torna, inclusive, fonte da solidão, né, na sociedade moderna, né, nas famílias nucleares isoladas em apartamentos que não conhecem as pessoas que moram a 5 metros de si. Sim, com certeza. Vai ficar salva, assim, essa live, sim, gente. Vai ficar salva. Depois que o Insta E bugou e travou a minha outra live lá, agora eu tô inclusive gravando tela para isso não acontecer mais. chique demais. Gente, eu acho que tá de fato chegando na hora de fechar, porque eu acho que vai dar o tempo, assim, eu queria agradecer imensamente a todas as pessoas que assistiram, que participaram, que trouxeram questões, as que não trouxeram também. E lembrar que a gente vai continuar essa conversa no Zoom sexta-feira. E pense em perguntas. Quem quiser me chamar para trocar ideia também no privado, tô disponível, tô massa. Quem quiser chamar para flerte também, tá massa. É tudo nosso, gente. E obrigado, assim, por. Eu queria agradecer, Polly, por ter aberto esse espaço para esse diálogo. Dizer que foi maravilhoso para mim estar aqui, me senti super acolhida e confortável de estar nesse espaço. É muito bom poder estar conversando sobre isso. Assim, eu sinto. Ai, não sei, sabe? Essa questão de falar sobre coisas que eu estava sentindo muita necessidade de falar há muito tempo, sabe? E me fez super bem também compartilhar com vocês esse momento. Obrigada, amada. Eu que agradeço de verdade, não só pela sua vinda, pela sua partilha aberta e honesta e transformadora e potente e acolhedora, mas por essa sua acessibilidade. É o que eu falei, gente, está sendo tão maravilhoso para mim, né, ver as pessoas que eu seguia, admirava, acompanhava, e curtia e babava e descobrindo que são pessoinhas incríveis e acessíveis. Tem sido um prazer e uma honra ter pessoas como você construindo esse espaço. Até sexta-feira no Zoom, gente. Acabou de aparecer 30 segundinhos aqui. Se inscrevam no link que está lá na bio. E Beijo, aí, depois de amores. fazer a ficha, ela já te manda o link. Beijos! Beijo. Boa No- noite, gente.